Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos nesse encontro de hoje. Hoje eu quero abordar com vocês a questão da ditadura ou do governo centralizador. Por que esse debate está na ordem do dia? Porque diante da iminente intervenção constitucional militar com base no artigo 142 da nossa Constituição Federal, mediante a iminência deste evento, tem muita gente se utilizando da contra-informação para espalhar o boato que os intervencionistas querem reimplantar ou implantar uma ditadura do Brasil. Então, antes que esse debate, essa acusação, antes que ela se dissemine, eu gostaria de esclarecer para vocês o que é ditadura e quais são as reais intenções do projeto intervencionista. Em primeiro lugar, vamos analisar o período de 1964 a 1985, período este que os comunistas e os bolivarianos chamam de ditadura, né? E que eu prefiro chamar e devo chamar de governo centralizador, né? Primeiramente, nós devemos analisar que de 1964 a 1985, quando terminou o governo militar, a primeira coisa a se observar é que todas as instituições da República funcionaram perenemente e regularmente. Inclusive, neste período, todo cidadão brasileiro pôde votar para vereador, pôde votar para prefeito, pôde votar para deputado estadual, para deputado federal e para senador. Ora, pergunto, que raio de ditadura é essa que permite as eleições diretas e a manifestação da intenção do cidadão, do eleitor, para decidir os futuros do país, né? Então, por aí a gente já vai desqualificando o conceito de ditadura que quis se atribuir a este governo, né? A segunda coisa que nós devemos observar é que nesse período, né, todas as garantias individuais funcionaram plenamente, né? Neste período, o cidadão trabalhador e honesto que se sentiu ofendido entrou na justiça e fez a devida acusação da sua ofensa, e a justiça julgou regularmente com base nos autos do processo e com base nas provas, né? Então, quer dizer, não houve estado de exceção. A terceira e última coisa a se considerar é que deste governo, de 1964 a 1985, é que do ponto de vista macroeconômico, o governo se legitimou perante a opinião pública. E que isso é muito importante, né? Veja bem, o sucesso econômico neste governo foi evidente e nós sentimos os efeitos desse sucesso econômico até muitos anos depois do fim do governo militar. Vejam vocês que o governo se instaurou em 1964, pegou uma crise profunda, uma crise macroeconômica, né? E começou a recuperar a economia. Em 1969, o governo militar já lançou um mega plano econômico que ficou conhecido como um milagre econômico. Nesse período, os salários cresceram, o emprego se elevou consideravelmente, né? A renda per capita média da sociedade se elevou, o PIB deu um salto gigantesco, né? E o IDH, o Índice de Qualidade Humana, melhorou consideravelmente. Quando esses investimentos feitos em 1980, quando eles começaram a se esgotar em 1974, já no governo Geisel, aí veio o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, feito pelo saudoso ministro, saudoso que está vivo até hoje, mas se sente saudade do governo dele, ministro João Paulo dos Reis Veloso. O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento deu outra injeção de recursos na economia, que o emprego e a qualidade de vida deu outro salto, né? Então, em síntese, como é que se pode falar em ditadura, sendo que a Constituição não foi transgredida, as garantias individuais continuaram funcionando, as eleições continuaram funcionando regularmente e, fundamentalmente, do ponto de vista macroeconômico e do ponto de vista do desenvolvimento humano, houve uma sensível melhoria das condições do Brasil. Quer dizer, isso do ponto de vista das ditaduras clássicas, isso não pode ser considerado como ditadura em hipótese alguma. E aí eu faço uma comparação, né? Se nós compararmos o governo militar com os governos bolivarianos, né? Se nós compararmos o período de 1964
a 1985, se comparar este período com o período de 2003 até hoje, então, nós vamos chegar à conclusão que houve muito mais progresso humano, desenvolvimento econômico e liberdades individuais no governo militar do que nós estamos tendo agora. Tá? Veja bem o que nós estamos vivendo hoje, quer dizer, com mais de 14 milhões de desempregados. Né? Entre 2015 e 2016, o PIB brasileiro deu um salto para baixo de 9 pontos negativos, com uma profunda retração no emprego. E, do ponto de vista das garantias individuais, quer dizer, elas praticamente desapareceram no Brasil. Né? Hoje, o sujeito é roubado, é ludibriado, entra na justiça e a justiça simplesmente faz vista grossa para o crime. Quer dizer, do ponto de vista da segurança da pessoa humana e das famílias, quem é hoje, qual o pai de família que se sente seguro em pegar a sua família e sair à noite na rua e ter a certeza que vai andar tranquilamente sem ser baleado, sem ser esfaqueado, sem ser roubado? Então, tipo assim, a vida humana ela ficou insuportável no Brasil, isso fruto de um desgoverno que subverteu a Constituição, subverteu a ordem e colocou a tirania em primeiro lugar, em detrimento das garantias e das liberdades individuais. Então, em resumo, houve muito mais liberdades individuais e garantias da pessoa humana no governo militar do que tem agora, e eu acho que eu desafio quem possa me provar o contrário. Né? Então, isso é líquido e certo, isso é um fato consumado. Contra provas não há argumentos. Né? Então vocês me perguntam, eu vos pergunto, então por que se continua a dizer que a volta dos militares vai reintroduzir uma suposta ditadura no Brasil? É muito simples, né? Porque aqueles que estão no poder, que se locupletaram, que se deixaram levar pelos descaminhos da inconstitucionalidade, aqueles que estão enriquecendo às custas do erário público, aqueles que dilapidaram o erário público, aqueles que implantaram um regime tirânico e plutocrático e cleptocrático no Brasil, claro que esses estão se beneficiando disso. É claro que esses que estão aí não querem a volta dos militares. Por quê? Porque os militares vão exigir o cumprimento da Constituição Federal de 1988, vão algemar, prender e pôr atrás das grades todos os ladrões, os bandidos, os assassinos, os criminosos, os cleptocráticos, os comunistas e os jihadistas e os transgressores das liberdades individuais e da Constituição Federal. Todos esses vão por detrás das grades. E os militares vão reintroduzir um regime e um governo de crescimento assentado na meritocracia e no trabalho e no respeito à dignidade da pessoa humana. Então, esses que estão aí, que se locupletaram, que não querem perder as suas benesses, é claro que eles não querem a mudança desse status quo, e chamam os militares de golpistas, e chamam os militares de ditadores. Bom, se aquilo que nós tivemos entre 1964 e 1985, se aquilo não é ditadura, o que é ditadura então? Eu vos pergunto. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que lá em Minas Gerais, o provérbio popular, lá em Minas, dizem que o peixe morre pela boca. Né? Então vamos pegar aqui o próprio conceito que os comunistas têm de ditadura para analisar se aquilo que nós tivemos no governo militar foi ditadura ou não. Então eu trago para vocês aqui o livro de um dos maiores intelectuais do comunismo internacional, que é o cientista político italiano Norberto Bobbio. Tem um livro dele publicado no Brasil que se chama Dicionário de Política, no qual ele pega os grandes conceitos de política e vai descrevendo o que são esses conceitos. Este livro está publicado no Brasil, ao que me parece, pela editora da Universidade Nacional de Brasília. Então, consultando lá o verbete ditadura do Dicionário de Política de Norberto Bobbio, nós temos a seguinte descrição, abra aspas. A ditadura moderna não é autorizada por regras constitucionais.
ela se instaura de fato, ou em todo caso, subverte a ordem política pré-existente. A extensão do seu poder não está predeterminada pela Constituição. O seu poder não sofre limites jurídicos. Vou repetir uma parte, né, para a gente comprovar. Olha, abre aspas. A ditadura moderna não é autorizada por regras constitucionais. Fecham aspas. Quem disse isso foi o maior mago, o maior intelectual do comunismo internacional, o cientista político Norberto Bobbio, né? A ditadura moderna não é autorizada por regras constitucionais. Ora, bolas! Quando a gente pega o caso do Brasil, o artigo 142 da Constituição Federal de 1988, ele autoriza que, caso haja a comprovada falência dos três poderes da República, desde que convocada por um único poder da República, a intervenção das Forças Armadas, ela é legal e é legítima e é constitucionalmente autorizada para reintroduzir a sociedade aos preceitos constitucionais. Então veja bem, a intervenção constitucional, ela não se caracteriza como ditadura, porque ela não é uma quebra, não é uma ruptura das normas constitucionais. Ao contrário, ela é exigida pelo artigo 142 da Constituição a fim, né, de garantir os pilares da própria Constituição e da nossa sociedade, né? Então, quer dizer, a intervenção, ela está assegurada, e ela está assegurada enquanto que é uma continuidade da Constituição e nunca uma ruptura da Constituição Federal de 1988. A primeira coisa a se considerar é que todas as ditaduras mais clássicas que nós tivemos durante todo o século XX não foram ditaduras que vieram do campo, do espectro ideológico dos valores tradicionais, religiosos e ocidentais. Pelo contrário, a ideologia que promoveu as maiores ditaduras do século XX foi a ideologia comunista, né? E aí nós podemos começar a elencar, por exemplo, a própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se instaurou um governo totalitário em 1917 e durou até 1991 com o fim da União Soviética, né? Nesse período, e mais especificamente durante o chamado governo de Stalin, de Joseph Stalin, durante a era Stalin, nós tivemos cerca de 80 ou 90 milhões de mortos, né? Quem foram esses mortos? Os inimigos do regime, aqueles que não aceitavam o regime e que se lançaram à pregação contra o regime tirânico. Foram mortos, talvez 80 ou 90 milhões de mortos, né? A segunda grande ditadura que nós podemos apontar é a da República Popular da China. Na China se instalou o governo comunista revolucionário por volta de 1945, logo após o final da Segunda Grande Guerra Mundial, e esse governo autoritário dura até hoje, sob o regime do Partido Comunista Chinês. Lá na China, especificamente durante o governo de Mao Tse-tung, se promoveu a grande revolução cultural, na qual o governo quis sufocar os hábitos culturais da população chinesa para implantar uma carga de valores do comunismo. E para isso tiveram que também matar 100 milhões de pessoas na China, né? Chegando mais perto daqui do Brasil, nós tivemos em Cuba, que teve a Revolução Comunista em janeiro de 1959, né, quando Fidel Castro tomou o governo. As estatísticas são um pouco falhas, mas se fala talvez em 15 mil mortos em Cuba. E nós temos recentemente na Venezuela a ditadura tirânica e cruel da dupla Hugo Chávez e Maduro, que dura até hoje. E na Venezuela ficou uma situação terrível, né? Porque além da tirania, da ditadura, também vem uma depressão econômica muito forte, né? A Coreia do Norte, que é além de ser uma tirania, é um estado
belicista e que está tentando levar uma guerra nuclear na Ásia. E tem até situações curiosas, porque em alguns casos a ditadura ela se torna tão sangrenta que outros ditadores começam a ficar com vergonha dela, né? Porque a ditadura muito sangrenta denuncia a outra ditadura menos sangrenta. Então eu cito o caso do Camboja, né? O Partido Comunista do Camboja, o chamado Khmer Vermelho, fez uma revolução e tomou o poder em 1975, logo após o fim da Guerra do Vietnã. E o Khmer Vermelho instalou um regime tão sanguinário e tão tirânico no Camboja que aquilo passou a envergonhar as outras ditaduras internacionais do campo comunista, né? Então, a União Soviética, que já era uma ditadura, teve que pagar o Vietnã, o Vietnã invadir o Camboja e tirar o Khmer Vermelho do poder para acabar aquela ditadura vergonhosa, né? Então, isso sim, meus amigos patriotas, intervencionistas, isso sim são ditaduras, não aquilo que nós, os intervencionistas, queremos para o Brasil. Nós queremos, ao contrário disso tudo, nós queremos um regime de crescimento econômico, de liberdades e garantias individuais e, sobretudo, de petrificação e de perpetuação da nossa Constituição Federal, né? Então, em resumo, é isso que eu tinha a dizer para vocês. Então, meus amigos, não se deixem ludibriar, não se deixem enganar pelo falso argumento que a intervenção constitucional é a reintrodução da ditadura. Pelo contrário, a intervenção constitucional ela vem com o único propósito de livrar a ditadura que já está em estágio avançado de implantação no Brasil. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.